Eu sou arquiteta paisagista, como disse a Cecília, sou também economista do ambiente, trabalho também como consultora ambiental e na Landlab deste apoio às soluções baseadas na natureza, e sou membro, como disse também a Cecília, da Associação Nacional de Coberturas Verdes, portanto, a direção da Associação Nacional de Coberturas Verdes, que este ano faz 15 anos, e estamos bastante... 15 anos, não, faz 10 anos, portanto, ela foi fundada em 2015, e é um ano que estamos também a aproveitar para fazer este balanço destes 10 anos, e estamos bastante orgulhosos do que foi feito pela associação e, sobretudo, do impacto e do interesse que este tema revela. Nós temos quase 300 pessoas a participar num webinar sobre coberturas verdes, e era uma realidade que, de facto, há 10 anos não existia, e estamos bastante satisfeitos com o interesse que o tema tem suscitado em Portugal. Portanto, convido-vos também a visitar o nosso website, greenroofs.pt. A nossa associação, como vos disse, é uma associação da sociedade civil e que foi fundada em 2015, com o objetivo exatamente de conectar este triângulo de empresas, municípios e instituições de ensino. As empresas, porque de facto a indústria em Portugal está preparada para a instalação e para a execução deste tipo de solução construtiva. Os municípios, que são também um vértice importante, no sentido em que são o motor de toda esta mudança de construção de cidade e de projeto dos edifícios, e depois as instituições de ensino e universidades, centros de investigação, que nos dão todo o know-how que sustenta a opção e até a necessidade deste tipo de solução construtiva. Portanto, o objetivo da associação é linkar estes três grupos e criar um networking que possa, de facto, servir para alavancar o crescimento das coberturas verdes, apesar de tratarmos das coberturas verdes, está no nome, mas todo o tipo de nature-based solutions e infraestruturas verdes. Temos membros coletivos, portanto, os membros da empresa, e temos também depois os membros institucionais, onde estão os municípios e as universidades e centros de investigação, e também deixo o convite a quem estiver aqui presente no webinar, e se for do município, de uma instituição de ensino, que teremos todo o gosto em vos receber neste networking. Obviamente estes membros institucionais estão isentos de qualquer tipo de cota, portanto só há necessidade de haver vontade por parte das pessoas destas entidades e se quererem juntar a este networking. Obviamente também convido a tudo o que seja empresas, que são de facto uma parte importante para o dia-a-dia e de sustentação das atividades da associação, que também gostamos muito de contar com novas empresas na associação. Como vos disse, o nosso objetivo é promover tudo aquilo que são as infraestruturas verdes nas cidades e criar cidades mais sustentáveis e mais saudáveis, onde todos possamos gostar de viver e possamos ter uma vida com mais qualidade de vida e com até mais saúde e mais felicidade também. Em 2020 nós fizemos o lançamento do Guia Técnico. É algo que nos deixa também bastante orgulhosos, e de facto era uma necessidade que já havia há algum tempo, de haver um documento, ainda que não é um documento regulamentar, não é um documento normativo, são guidelines, são boas práticas naquilo que é a construção e a manutenção e o projeto das coberturas verdes, e que foi lançado, como vos disse, em 2020. Conseguimos fazer, nesse ano, ainda conseguimos fazer 2 eventos de lançamento no Porto e em Lisboa, e foi lançado com a Ordem dos Engenheiros, a Região Centro, e com a ANQI, portanto, a Associação Nacional para a Qualidade das Instalações Prediais. Portanto, aqui o guia técnico foca os 3 grandes passos para termos uma cobertura verde, que começa, como não podia deixar de ser, num bom projeto, passa para a construção, portanto, uma correta execução, e depois, como qualquer infraestrutura verde ou qualquer infraestrutura, seja ela de que tipo for, é necessário pensar e planear uma correta manutenção. E isto tudo, esta apresentação começa com explicar o porquê das coberturas verdes, o porquê que nós sentimos esta necessidade, o porquê que isto faz sentido. Eu vou então mostrar-vos, aliás,
o porquê e a urgência do tema, depois vamos percebendo quais são os benefícios deste tipo de solução. Os benefícios estão sempre ligados aqui aos serviços ecossistémicos, portanto, muito ligados com os serviços de ecossistema, e depois vou focar na vegetação. Ou seja, dizer-vos, no objetivo deste webinar, e não poderia ser de outra forma, não é dotar-vos todo o conhecimento para escolherem a vegetação, mas mostrar-vos o que é esperado em termos de tipologia de vegetação em cada tipo de cobertura verde, de acordo, vamos perceber também as várias tipologias de cobertura verde, os tipos de vegetação que são esperados em cada uma dessas soluções e até o que é que cada uma delas implica, até em termos de cargas sobre o edifício, espessuras de substrato e tudo isso, e depois mostro-vos também onde podem ir buscar mais informação, nomeadamente ao guia técnico. O guia técnico tem cerca de 10 páginas, onde é o anexo 2, onde fala exatamente sobre a vegetação, ok? Espécies em concreto que podem aplicar nas coberturas verdes. E, portanto, eu começo com o porquê. De facto, nós vivemos cada vez mais nas cidades e é expectável, acho que a grande parte, a maioria de vocês já se terá cruzado com estes dados, é expectável que nós, enquanto humanidade, 70% de todas as pessoas no planeta Terra vivam em zonas urbanas em 2050, que é daqui a 25 anos. E, de facto, nós estamos a transformar as cidades em megacidades que requerem 2/3 de toda a energia que é produzida no mundo, que geram cerca de 50% de tudo aquilo que são os resíduos e que emitem muitos gases com efeito estufa, o que leva também às alterações climáticas e tudo isso, que isso depois acaba por acontecer. E, portanto, nós temos que repensar a forma como nós estamos a criar essas megacidades, não é? As cidades do mundo onde vivem tantas pessoas como em Portugal. E é preciso repensar, porque nós, enquanto seres humanos, fomos impactando o ambiente à medida que fomos construindo as cidades, em que fomos impermeabilizando solos, quebrando o ciclo da água, mas, na verdade, nós precisamos do ambiente construído, nós precisamos das estruturas construídas. Aqui deixo-vos uma imagem para perceberem o que seria Manhattan antes desta construção, não é? Antes do século XVII, e o que é hoje em dia. Claro está, nós não podemos voltar a viver no meio da floresta e na selva, porque não é viável. Nós precisamos das nossas atividades económicas, das atividades sociais, precisamos do ambiente construído. O que é necessário e o que é urgente e o que tem que ser feito hoje, já no planeamento das cidades e o planeamento dos edifícios? Integrar, de alguma forma, estas duas imagens, porque o que tem sido feito, na grande maioria dos exemplos, é um varrimento total de tudo aquilo que é o ecossistema e tudo aquilo que é o ambiente natural, afastando cada vez mais a natureza das cidades, e ao afastar a natureza das cidades, estamos a afastar a natureza de 70%, em breve 70% daquilo que é a população mundial, e isso gera impactos, quer sejam impactos ambientais, impactos até sociais e na saúde das sociedades. E, portanto, é importante nós começarmos a integrar estas duas imagens e a trazer a natureza de volta às zonas urbanas. Lá está, estes impactos resultam desde logo da excessiva impermeabilização do solo, do facto de quebrarmos o ciclo da água. Sempre que nós construímos, estamos a quebrar o ciclo da água. Esta imagem eu acho que é avassaladora. Este é o Urban Sprawl de Los Angeles e que mostra exatamente a excessiva e a massificação da construção e tudo o que isso impacta. Depois temos a questão da poluição, do ar, da água, dos solos, e temos a questão daquilo que é a nossa vida e a perda da qualidade de vida. Nós temos fenómenos de ondas de calor, fenómenos de cheias, inundações, grandes e cada vez mais frequentes períodos de fenómenos de smog, stress, níveis de ruído muito altos, e isso impacta na nossa vida. E lá está, dos tais 70% de todos os seres humanos que vivem no planeta. Isto tudo tem que nos fazer pensar e temos que pensar que isto não é algo que se possa fazer para a cidade do futuro e que temos que ir fazendo aos pouquinhos. Eu queria que percebessem a urgência do tema, porque quando nós, em construção, o tempo é muito largo, ou seja,
quando nós projetamos e desenhamos hoje um edifício e fazemos uma requalificação urbana, não fazemos isso para 5 anos, nem para 10 anos. Fazemos um edifício para durar 40, 50 anos. E, portanto, a cidade que vamos ter no futuro, que vai ter que ser resiliente às alterações climáticas cada vez maiores, é a cidade que nós estamos a construir hoje, porque nós não vamos poder alterar, ou seja, nós todos os dias vamos alterando e todos os dias devemos tentar incorporar, e já hoje, nos nossos projetos, as Nature-Based Solutions. O que é que são as Nature-Based Solutions? São soluções que são inspiradas na natureza e que tentam usar aquilo que são os processos naturais, simulando esses processos e tirando vantagem daquilo que são os serviços que a natureza nos presta e para os quais nós não temos que, muitas vezes nem temos que intervir, não é? Ninguém vai dizer às abelhas que elas das 9 às 5, de segunda à sexta, têm que ir polinizar, ou seja, é algo que a natureza faz muitas vezes sem a nossa sequer intervenção ou a nossa gestão. As Nature-Based Solutions são uma alternativa àquilo que é as soluções de engenharia estática, que é aquilo, a versão ou a visão mais abrangente, em que nós aplicamos soluções de betão, de construção dura, e que devem ser complementares, ou seja, aqui as Nature-Based Solutions não são de repente uma panaceia ou uma bala de prata que vai resolver todos e qualquer problema, mas há que perceber a necessidade de complementar as soluções de engenharia estática com as Nature-Based Solutions e com as soluções de base natural, e que não é bem aquilo que temos feito ao longo dos últimos, sobretudo dos últimos 200 anos. Portanto, há muitos tipos de Nature-Based Solutions. O meu foco e também o foco da associação tem sido mais as Green Cities, ou seja, as soluções baseadas na natureza urbanas para serem aplicadas às cidades e às zonas urbanas, em que de facto as coberturas são uma das Nature-Based Solutions que podem ser aplicadas aos telhados verdes. Os telhados verdes, as coberturas verdes são uma solução, mas há, por exemplo, as paredes verdes, os jardins verticais e, obviamente, os parques, os jardins convencionais, os bosques urbanos, as árvores de arruamento. E hoje surgiu e tem surgido na última semana a questão de que está hoje nas notícias das árvores em Lisboa, portanto, são dos jacarandás em Lisboa. Mesmo as árvores de arruamento é infraestrutura verde muito importante para as cidades. Temos sistemas permeáveis, os SUDs, os Sustainable Urban Drainage Systems, portanto, as bacias de infiltração, as charcas, tudo isso são Nature-Based Solutions e devem ser integradas. É importante referir que as coberturas verdes não são, nem podem ser, uma solução alternativa aos parques urbanos e aos jardins, okay, convencionais. São uma possibilidade de nós podermos ter mais vegetação, mais infraestrutura verde, ligação entre zonas, entre esses jardins, corredores verdes e não uma substituição, ok? Há aqui a questão das alterações climáticas, que não vale a pena, acho eu, discutir o porquê das alterações climáticas, qual é a origem, de facto elas estão aí, todos nós vamos sentindo isso. Aqui vamos sentindo ainda em doses mais baixas, há locais do mundo que sentem as alterações climáticas de uma forma muito mais forte e criando muito mais dificuldades a essas populações, mas de facto nós estamos cada vez mais a sentir isso. E as cidades, lá está, onde vivem 70% em breve de todas as pessoas, vão ter que se adaptar. Vão ter que aprender a gerir estes fenómenos climáticos mais extremos e as Nature-Based Solutions vão permitir isso mesmo às cidades, que elas se tornem resilientes a esses fenómenos mais extremos de precipitação, por exemplo, e sejam resilientes no sentido em que conseguem ter esse impacto, não é? Esta resiliência, a palavra resiliência também está muito na moda, mas é uma propriedade física de um material resistir a um impacto e conseguir voltar à sua forma original. Ou seja, o que nós queremos é que uma cidade consiga ter fenómenos de precipitação muito intensa e, de alguma forma, consiga lidar com esse fenómeno, porque está pensada para absorver a água em alguns pontos, nas coberturas verdes, nas bacias de infiltração, nas charcas, que funciona quase como uma esponja, e, por hipótese mais extrema, até inundar criteriosamente algumas zonas, mas aí serão as zonas que estão planeadas para ter essa inundação. Ou seja, é isso que as Nature-Based Solutions poderão dar às cidades.
as coberturas verdes, deixem só avançar aqui. As coberturas verdes e as Nature Based Solutions dão os tais serviços de ecossistema, que podem ser de várias ordens, podem ver aqui, sejam suportes, como a biodiversidade, a formação de solo, o habitat, sejam de aprovisionamento, a água, a alimentação, os medicamentos, as matérias-primas, tudo isso são serviços de aprovisionamento que a natureza nos dá, serviços de regulação, como a regulação do clima, o controle de cheias, a purificação do ar e da água, a polinização, e serviços mais culturais, como o valor estético, o valor educacional, o valor recreativo e até espiritual da natureza e da paisagem. E estes serviços de ecossistemas dão-nos benefícios que podem ser de várias ordens, ambientais, sociais ou humanos e económicos. Obviamente que isto tudo junta-se e não é estanque. Mas eu vou pegar nesta divisão, que é aquela que eu acho que é mais fácil de se compreender, para vos falar dos benefícios das coberturas verdes no fundo, das vantagens das coberturas verdes. Mas como estão a ver aqui, isto interliga-se, elas não são totalmente gavetas estanques. E começo logo por desmistificar aqui alguma ideia que ainda persiste, cada vez menos, e ainda bem, de que a cobertura verde vai de alguma forma danificar a impermeabilização. Ora, a cobertura verde será uma proteção extra para as membranas de impermeabilização, fazendo com que o tempo de vida útil destas membranas aumente e, obviamente, reduzindo aqui os custos de manutenção. E esta proteção acontece de danos mecânicos, acontece da radiação solar e também, e sobretudo, da proteção à variação térmica. As coberturas são um sítio mais quente e mais frio dos edifícios e que leva a que as telas, ao longo dos anos, por esta variação térmica, expandam e contraem e que levem a que deixem de ser estanques. Mostrar-vos aqui a comparação das temperaturas numa cobertura de referência, vemos ali as linhas azuis das membranas de impermeabilização, e de uma cobertura verde, em que não há praticamente variação térmica nestas telas. O que mais varia é, de facto, estas novas linhas que aparecem, a laranja e a amarela, que é a variação térmica do substrato. O substrato é o grande buffer de toda esta energia. Ele aguenta com toda esta energia. Depois, e também mostrar-vos que as coberturas verdes e os painéis solares não são duas opções que não se liguem, bem pelo contrário. As plantas não precisam, de facto, dos painéis solares para nada, mas os painéis solares poderão produzir mais energia quando associados à vegetação. Queria que ficassem também aqui com estes dados. Eu não vou ler tudo, porque senão ficaria aqui muito tempo e a Cecília depois puxava umas orelhas, mas queria que ficassem aqui com estes dados. Depois há a questão da poupança energética, e aqui queria-vos dizer que 75% dos edifícios na União Europeia são energeticamente ineficientes, ok? E isso leva-nos a um problema de segurança energética, de independência energética, e são os edifícios aqui um ator fundamental que nós temos que alterar e que reabilitar para conseguirmos também ter a segurança e a independência energética que tanto queremos na Europa. E dizer-vos que no clima mediterrâneo, que é aquilo que não mais nos interessa, estamos a falar de poupanças que na época de verão, portanto, quando nós temos de arrefecer, podem chegar aos 54%, e na época em que nós temos que aquecer, aos 48% de poupança energética. Isto para coberturas extensivas, que são as coberturas mais simples, como também já vão poder ver. Depois há a criação de emprego, e isto resulta da requalificação que vai ter que haver naquilo que é a transição para uma economia de baixo carbono. Há toda uma nova oportunidade para green jobs e para novas competências que se possam desenvolver. E depois, passando para outro campo, passando para a valorização estética e imobiliária dos edifícios. É, de facto, uma componente bastante importante daquilo que são as ACVs. Portanto, uma análise custo-benefício da cobertura verde, que mostram que, na sua grande maioria, são economicamente viáveis. Estas análises são muito puxadas para cima, exatamente por esta valorização estética e imobiliária do próprio edificado. Passando para os ambientais, desde logo falo-vos do aumento da biodiversidade, é importantíssimo. Nós fazemos parte da biodiversidade e dependemos da biodiversidade.
E lá está, ao construindo as cidades, fomos afastando a natureza e a biodiversidade das cidades, e as coberturas verdes permitem a criação de habitats, obviamente para plantas, que é o que lá colocamos na cobertura, mas para mim para muito outro tipo de aves, de micro-organismos e de insetos, ok? E para vos mostrar que no Reino Unido há uma cobertura verde que é a reserva natural, ok? Está preservada exatamente pelos níveis de biodiversidade que foram encontrados. E dizer-vos que esta cobertura foi classificada em 2010, ok? Portanto, há bastante tempo que, de facto, o Reino Unido, por exemplo, está alerta para este tipo de temas. Depois, e muito, muito importante naquilo que é a gestão das cidades, é a gestão da água, é o ciclo urbano da água, e aqui as coberturas verdes têm um papel fundamental. Primeiro, o papel que as coberturas verdes fazem é o papel de absorver parte dessa água, que pode varia muito de acordo com o regime pluviométrico e de acordo com o tipo de coberturas que temos, se é extensiva, se é intensiva, mas que tem um papel fundamental naquilo que é a integridade dos sistemas de drenagem urbanos. Primeiro porque, lá está, a água que vai chegar a estes sistemas será sempre em muito menor quantidade, porque a água vai ficar retida nos sistemas e vai ser usada pelas plantas que vão evapotranspirar e vão criar nuvens e vão fazer chuva, não é? As plantas são máquinas, e sobretudo as árvores são máquinas de nuvens, e vão fazer chover noutro ponto, possivelmente do país ou do mundo. Portanto, há este papel de absorção da água da chuva. Por outro lado, e tão importante, é o atraso da chegada da água aos sistemas de drenagem urbana. E, portanto, este papel duplo, por um lado, a retenção e, por outro lado, o atraso, pode, de facto, evitar fenómenos de cheias e precipitações e inundações que já acontecem e o que é expectável é que se tornem cada vez mais frequentes se nada acontecer. Portanto, mostrar-vos aqui um exemplo de Lisboa. Este é um estudo que foi feito no ISA, chama-se Hydrological Performance of Green Roofs under Mediterranean Climate, e isto foi feito com umas bancadas no ISA, em que se estimou uma retenção de 71% da água. Isto foram testados vários tipos de coberturas verdes, e, portanto, isto são valores médios, e um atraso naquilo que é o início do escoamento de 2 horas. Isto é bastante significativo. Em cidades como Lisboa ainda se torna mais significativo. Depois passamos para a melhoria da qualidade do ar, quando pensamos que às vezes esquecemos que as plantas que estão a capturar carbono, estão a filtrar o ar e estão a produzir oxigênio. E, portanto, há aqui um papel muito importante da vegetação naquilo que é a melhoria da qualidade do ar, da diminuição de partículas como as PM10 ou as PM2,5 e de outros poluentes como dióxido de enxofre do ar, e que são, de facto, responsáveis por problemas respiratórios das populações. Aqui eu acho que esta imagem fala por si própria, portanto estamos a falar do efeito da redução do efeito ilha de calor, que resulta exatamente, nós temos uma excessiva construção nas cidades, densificação dessa construção, e portanto toda a energia fica mais radiante, e portanto há de facto este efeito de que o centro das cidades é mais quente, e até às vezes neva na periferia, não neva no centro das cidades. E esta fotografia mostra, este é o Chicago City Hall, portanto a Câmara Municipal de Chicago, em que tem um edifício dividido a meio, metade com cobertura verde e metade sem cobertura verde, e a imagem mostra aqui a diferença de 40 graus entre as medições entre a cobertura verde e esta cobertura convencional. Esta questão da requalificação urbana, aqui já passando para aquilo que é a parte social, requalificação urbana, melhoria da qualidade de vida das populações, voltar aos 70% da população, e mostrar-vos um exemplo mais paradigmático que eu acho que temos no Porto, mas eu acho que é do país, que é a Praça de Lisboa no Porto, no centro da cidade, no meio da malha consolidada da cidade, e onde se calhar a grande maioria das pessoas diria que não há espaço para árvores e não há espaço para a vegetação, e a verdade é que com uma cobertura verde foi possível transformar este espaço neste espaço, que hoje em dia é possivelmente dos locais mais instagramáveis da cidade do Porto, e onde
toda a gente está, ou seja, isto daqui de verão e mesmo no inverno é um sítio cheio de pessoas, tem um bar, não sei na fotografia, tem um bar, portanto, seja turistas, sejam pessoas da cidade do Porto, é um sítio muito usado e que trouxe o verde, trouxe um espaço verde, trouxe árvores, vegetação, a esta malha altamente consolidada da cidade. Aqui já se vê o bar, é muito, muito usado. Ainda nos benefícios sociais está a redução da poluição sonora, portanto, tanto a absorção como a redução do ruído, e por isso há uma série de estudos em aeroportos exatamente deste poder de redução e da absorção sonora das coberturas verdes. Por exemplo, este aqui no aeroporto de Frankfurt, estamos a falar de 46 a 50 decibéis de redução com 20 centímetros de substrato. Depois a produção de alimentos, portanto é possível produzir alimentos nas coberturas verdes. Aqui há sempre a ressalva de onde é que vamos fazer essa produção de alimentos, onde é que estarão esses edifícios, porque se forem vias altamente poluídas não fará sentido na cobertura desses edifícios fazer esta produção, mas há muitos locais onde se pode produzir localmente e com uma pegada de carbono muito mais baixa, aproveitando as coberturas para fazerem pequenas hortas urbanas e hortas também comunitárias. E por último, aqui a descarbonização e a responsabilidade ambiental dos próprios edifícios. Fala-se muito da responsabilidade social das empresas e dos edifícios, mas cada vez mais temos que pensar naquilo que é também o papel dos edifícios como elementos ativos numa descarbonização e que se possa ter, de alguma forma, uma responsabilidade ambiental dos próprios edifícios. Deixo-vos aqui o mapa. Este é um mapa interativo que temos no site da associação, portanto, greenroofs.pt. Nós temos 2 mapas interativos, se forem a projetos poderão brincar um bocadinho com eles. O mapa é de projetos, portanto, onde cada um destes pontos representa um projeto. Este é um mapa de políticas. Cada um destes pontos representa políticas de incentivo ou obrigação às coberturas ou paredes verdes. Portanto, como podem ver, por todo o mundo há políticas de incentivo financeiro, incentivo de redução fiscal de alguma forma, IMI, taxas de eletricidade mais baixa, ou simplesmente incentivos, ou melhor, simplesmente obrigação. Não há nenhum incentivo e há uma obrigação que tem que ser cumprida, como cumprimos todas as outras obrigações regulamentares na construção. Para melhor falar-vos da vegetação e falar assim brevemente sobre a vegetação, podemos ficar aqui todo o dia, eu ficaria com muito gosto, até porque é um tema, eu sou bastante apaixonada por aquilo que faço, e portanto ficaria aqui todo o dia a falar convosco sobre isto, mas mostrar-vos isto são alguma informação que está presente no guia técnico, ok? E ajuda a esclarecer aquilo que são as tipologias de coberturas verdes e o que é expectável em termos de manutenção, em termos de cargas, em termos de vegetação. Nós temos as coberturas mais simples, que são as coberturas extensivas, em que requerem a menor espessura de substrato, ok? E que requerem também vegetação menos complexa e menos manutenção, mas são coberturas verdes que nós aplicamos e optamos por construir pelos benefícios que nos trazem, aqueles todos que já vimos, e não para espaços de fruição, ok? O acesso a estas coberturas é apenas para a manutenção dos edifícios. Depois temos, no outro extremo, temos as coberturas intensivas, que é, por exemplo, o parque, a Praça de Lisboa, que vos mostrei, a cobertura verde da Praça de Lisboa, em que requer uma manutenção elevada, semelhante a um parque ou um jardim, onde há espessuras muito altas de substrato, complexidade botânica quase total, é o que for no projeto, e também cargas dirigidas à laje bastante maiores. E normalmente não há limitações no uso destes espaços. E depois temos as semi-intensivas, que é tentar arranjar aqui o melhor dos dois mundos e ter uma cobertura verde que permita um uso moderado, ou seja, normalmente há áreas que são acessíveis para o uso, mas não há uma liberdade total nas movimentações. Portanto, há grandes áreas de vegetação, onde de facto não está pensado o uso nem o pisoteio, e depois áreas mais restringidas, de decks, de zonas de gravilha, de lajetas, o que for, onde eu posso estar e visitar o espaço. Obviamente que aqui, à medida que nós colocamos as pessoas nas coberturas, vamos complexificando ligeiramente a vegetação, já queremos, se calhar, mais floração, mais aromas, mais apelo aos sentidos,
do que temos, por exemplo, numa cobertura extensiva. Portanto, é tentar aqui ter, lá está, nas semi-intensivas, o melhor da cobertura extensiva, que é a redução da manutenção, a redução do custo até de instalação e de cargas dirigidas à laje, mas tentar ir buscar o melhor das intensivas, que é o facto de nós podermos usufruir deste espaço, que era um espaço de uma cobertura convencional, um espaço que não tem qualquer tipo de usufruto e que está lá em cima com os zavacos, com equipamentos técnicos, a acumular lixo e que não tem grande função. E, portanto, aqui deixo-vos uma imagem, então, da cobertura extensiva, da cobertura intensiva e no meio de uma semi-intensiva que tem um espaço com deck, uma vegetação ligeiramente mais complexa e um pequeno caminho em que se pode utilizar e dar uma volta ao espaço. Claro está, à medida que nós aumentamos a complexidade da vegetação, teremos que sempre que aumentar a espessura do substrato, ok? E aumentando a espessura do substrato e a complexidade da vegetação, estamos também a aumentar aquilo que é a carga que estamos a dirigir à laje. Portanto, a carga é o peso que aquele edifício tem que suportar e essa é a nossa principal preocupação quando estamos a projetar uma cobertura verde e instalar uma cobertura verde. É a nossa primeira e principal preocupação, é a estabilidade e a segurança do edifício. Deixo-vos aqui outra tabela do guia técnico, que tem por tipologia de cobertura verde e por grupos de plantas, espessuras de substrato aproximadas, ok? Tudo isto tem sempre que ter um projetista especialista em coberturas verdes, mas acho que é um bom ponto de partida pensarem nestas espessuras que são as indicadas no guia técnico da NCV. E depois há uma questão muito importante. A vegetação tem que ser adaptada ao uso e ao tipo de edifício. Imaginem, esta imagem aqui é um pesadelo em vários níveis, porque vemos um relevado numa cobertura inclinada, portanto, um relevado numa cobertura que não vai ser usada, porque estamos a trabalhar num plano inclinado. Percebemos que em termos de manutenção, é um pesadelo também, e percebemos que este senhor, não sabemos muito bem o que é que lhe aconteceu, porque não há guarda, não há linha de vida, portanto, uma cobertura deste tipo nunca pode ter um tipo de vegetação que vai exigir este tipo de manutenção. Portanto, temos sempre que adaptar aquilo que é o material vegetal ao próprio edifício e ao uso que nós queremos dar a essa cobertura verde. Situações como esta não são de todo aceites, ou que deverão ser aceites, ou sequer são seguras, ou poderão, de alguma forma, contribuir para o sucesso tanto da cobertura verde como da vida deste senhor. Portanto, eu deixo-vos aqui algum know-how em termos de tipologias de plantas, que eu acho que é o que nós podemos fazer no tempo que temos. Portanto, nas coberturas extensivas, o nosso propósito principal, isto também é retirado do guia técnico, é conseguir o máximo revestimento da superfície, porque as plantas vão nos dar aqueles benefícios que já vimos, e portanto usamos plantas de cobertura de solo, plantas em grupos descontínuos de tufos, ok? E para isso usamos suculentas, herbáceas, gramíneas, subarbustivas, portanto plantas ainda de porte muito pequeno e de sistema de complexidade ainda muito reduzida, e depois temos então as intensivas, que consideramos plantas herbáceas, arbustivas, árvores, enfim, o que for. Obviamente que devemos evitar algum tipo de plantas. Na verdade, nas coberturas verdes, se o edifício estiver adaptado e projetado para isso, não há nenhum tipo de plantas que nós podemos dizer não podemos usar. Agora, não faz sentido usar plantas de crescimento muito rápido, árvores de crescimento muito rápido, árvores que sabemos que vão ter um porte muito, muito grande, com sistemas radiculares mais agressivos ou que se desenvolvem de forma mais profunda. E plantas sejam muito mais sensíveis, ou seja, nós temos que optar aqui por plantas que sejam mais resistentes, mais robustas, ok? Não vamos, por exemplo, colocar bambus rizomatosos numa cobertura verde, não faz sentido, ok? Ou seja, há muitas outras plantas e árvores que se podem usar nas coberturas verdes sem termos a necessidade de ir para esse tipo de solução. Mas, estando o edifício pensado para árvores muito grandes, para árvores com sistemas radiculares mais agressivos, há formas de nós conseguirmos adaptar isso, nomeadamente com telas anti-raízes de uma espessura muito maior,
e de uma resistência também muito maior, ok? Mas, se possível, evitar estas plantas que têm esse tipo de características. Isto também foi retirado do guia técnico, esta informação está no guia técnico. No guia técnico está também este anexo 2, são as tais 10 páginas sobre vegetação, sobre plantas, com informação até da tipologia da planta, da cor, da tipo de exposição solar, e aqui pode ser uma boa base para quem quiser, de facto, começar a trabalhar e a escolher vegetação em coberturas verdes. Portanto, o guia técnico tem essas plantas, aqui eu só vos mostro algumas, começa no A, mas vai até o Z, são 10 páginas onde conseguem encontrar não só o nome das plantas, mas o tipo de plantas, a hardiness zone, portanto, o tipo de localização geográfica e climática que estas plantas têm, altura, exposição solar, época de floração, cor da floração, portanto, encontram aqui, é quase um mini catálogo de vegetação que pode ser usada por vocês. Para terminar, deixar-vos aqui 3 ideias, que é: as coberturas verdes aumentam a resiliência climática das cidades. Por outro lado, e complementando esta resiliência, melhoram a qualidade de vida nas cidades e a saúde destas populações, e têm benefícios, sejam públicos, portanto, ligados mais à escala do município, à escala do bairro, ou privados, ligados mais à escala do próprio edifício, que tornam as coberturas verdes economicamente viáveis. E espero não ter passado muito tempo, estou disponível para as vossas questões e muito obrigada.